Olá, boa noite. É um prazer contar com a sua audiência, estar aí na sua casa, no seu computador, porque nós estamos aqui ao vivo da TV Mais, mas também estamos ao vivo pela internet para o mundo todo, né? E você, sabe que o nosso programa é sobre empreendedorismo. Nós estamos sempre aqui falando de assuntos que remetam ao mundo corporativo, que ajude não só os colaboradores, os funcionários a melhorarem o seu nível dentro das empresas, mas também dando ideias para que os empresários e empreendedores, na verdade, acertem mais nos seus negócios. E aí, nós estamos aí falando muito de Olimpíadas, de esporte, não é? Até onde o esporte pode ajudar, pode contribuir para o mundo dos negócios? Não só dando patrocínio, dando renda, dando emprego, não é isso que a gente quer falar aqui. Nós queremos falar hoje de um outro tipo de ajuda, de contribuição que o esporte pode dar aos empresários. Sim, quem pratica esporte, quem tem o esporte em si, quem na verdade tem essa prática, tem mais chances de ser bem-sucedido no mundo dos negócios também? E é para falar sobre isso que nós convidamos aqui o Rogério Quintela, nós também convidamos o Eduardo Zanello e a Camila Pinheiro, que são três aí esportistas, né, de sucesso e que podem muito bem nos ajudar aqui hoje, porque exceto o Eduardo e o Rogério, que continuam no esporte, a Camila acabou foi para um outro rumo, né? Então, quero começar até por você, Camila. Conta pra gente, você que já foi uma ciclista, não é isso? Internacional, já disputou fora do Brasil também, e queremos saber um pouquinho de como começou tudo isso e como é que está hoje também a tua vida. Como é que começou a bicicleta na tua vida? Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Eu devo muito da minha ingressada no esporte ao meu marido. Ele, como ciclista, apaixonado pelo esporte, sempre me incentivou muito. E em uma dessas incentivadas vimos que daria resultado e acabamos investindo nisso. Então, começamos na brincadeira, até que a coisa foi profissionalizando. Há quantos anos você tinha? Eu comecei no profissional, tinha 20 anos. Antes disso, a gente tinha o esporte como lazer, apesar dele ter sempre seguido muito a linha do esporte na vida dele. Com 20 anos, começamos no ciclismo como profissional, fazendo disso mesmo nosso meio de vida. Graças a Deus tivemos muito sucesso, comecei representando a cidade de Ribeirão Preto, acabei depois representando outras cidades do Brasil, até que houve o convite para a seleção brasileira, que eu representei, creio que por uns 4 anos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Interessante, você na verdade não começou tão jovenzinha como muitos atletas começam para ter sucesso, né? Exatamente. E você começou como ciclista de estrada? Ciclista de estrada. Quantas horas ou quantos quilômetros por dia você andava? Você pedalava? É puxado, é bem variável, tem dias que a gente treina 2 horas, tem dias que a gente treina 5 horas, então aí depende muito do período que a gente está trabalhando, qual é a competição que está sendo focada, mas era um treino de 2 a 5 horas por dia de bike, fora os outros treinos que a gente tem que fazer para aprimorar, né? Então, musculação, pilates, coisas que a gente agrega e que isso traz benefícios para o esporte de competição. Tá. Você disse que viveu disso. Como é que uma ciclista ganha dinheiro até o momento de ser chamada para a seleção?
Até isso não muda muito, viu? Antes da seleção e depois da seleção, a dificuldade é a mesma. Eu acredito que não só no ciclismo, como em muitos outros esportes, a gente passa apertado no Brasil. O reconhecimento é muito pequeno, o investimento menor ainda, e ser profissional e viver disso hoje é muito complicado. Eu usei isso como profissão, mas graças a Deus não precisava apenas disso para viver, né? Sempre tive essa segunda opção, que é uma loja da família, né? Que nós temos em Ribeirão há muitos anos, então eu sempre pude agregar as duas coisas. Porque viver só do esporte... Foi difícil. É complicado. Eduardo, você conseguiu, durante um bom tempo, ser jogador profissional, não é isso? O jogador ganha mais dinheiro do que ciclista? Na época que eu joguei, pouco. Era uma época que os jogadores brasileiros não iam para o exterior, né? Eu comecei com 17 para 18 anos no Botafogo. Tive uma passagem pela Portuguesa de Desportos, Atlético Mineiro, e encerrei minha carreira nos Estados Unidos, joguei uma temporada lá. Essa época, o Brasil não era bem visto, né, no exterior, com os jogadores, os exemplos de alguns jogadores que foram para o exterior na época não foram de sucesso, de êxito, então a gente ganhava pouco, a inflação era muito grande, entendeu? Então, posso falar que eu não ganhei um bom dinheiro no futebol. Talvez se fosse hoje seria diferente, né? Qual que é a tua posição? Qual era a tua posição? Como eu sou canhoto, joguei muito tempo de meia esquerda, ponta esquerda, aquele falso quarto homem pela esquerda, né? Que nem camisa 10, nem camisa 11, fica perto do treinador, tem que substituir o primeiro. Então foi uma... Mas como é que começou essa história de você ter entrado para o futebol? Olha, foi por acaso. Eu com 16 anos estava estudando, fazendo terceiro colegial no Anglo, me lembro como se fosse hoje, e jogava futebol na recreativa. E aí um diretor do Botafogo me viu jogando no meio dos amigos, que era muito mais fácil jogar no meio dos amigos, né? E ele me fez um convite, você não quer fazer um teste no Botafogo? E eu fiquei com aquele negócio, será? Tal, fiquei meio que um pouco de vaidade, acho que eu vou fazer. Aí eu fiz esse teste, 16 para 17 anos, e eu fui aprovado no meio de 200 garotos, acho que passou eu e um goleiro. E aí eu comecei a jogar por acaso, comecei a jogar nos juniores do Botafogo e continuei estudando, eu ia prestar medicina, olha como são as coisas, né? E as coisas no futebol foram acontecendo muito rápido na minha vida. Aí dos juniores eu disputei uma primeira Copa São Paulo, fui muito bem, com 18 para 19 anos eu subi para o profissional. E na primeira partida minha no profissional, eu estava no banco de reservas, um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Com 10 minutos, o meia esquerda na época do Botafogo, Wilson Tadei, machucou. Eu entrei no lugar dele, fiz o gol, ganhei o motorrádio do Osmar Santos de melhor em campo. E as coisas foram acontecendo assim rapidamente na minha vida. Eu nunca me esforcei muito, entendeu? E as coisas foram acontecendo. Eu ia fazendo gol contra time grande. E as coisas foram acontecendo, mas eu sempre nunca fui satisfeito em ser jogador de futebol. A coisa aconteceu, mas eu era contra o sistema, não gostava de concentrar, eu amava jogar futebol, mas eu tinha muita dificuldade de relacionamento com os atletas, com o dia a dia, com as viagens, isso me incomodava muito. Então eu sempre fiquei naquele negócio, em duas canoas, né? Meio jogando, meio querendo estudar, e a coisa foi acontecendo, foi passando e eu fui indo. Mas eu não tive nenhum incentivo, talvez financeiro, para me dedicar mais, para continuar mais, entendeu? Então as coisas foram assim para mim. Será que é interessante, né, aquela coisa do ovo ou da galinha aí, né, no teu caso? Será que se você tivesse realmente, hoje, analisando, olhando para trás, se tivesse realmente entrado de cabeça, feito tudo o que era para fazer, que você falou que levava a coisa meio de sorte, assim, acontecia. Se tivesse realmente entrado de cabeça, será que os resultados teriam sido melhores, mais satisfatórios? Com certeza absoluta. A época que eu joguei, eu não tinha um empresário, não tinha instrução. Eu tocava minha carreira sozinho, né? Não tinha um apoio psicológico, era uma coisa mais amadora, né? Então, com certeza, se fosse hoje, seria bem diferente, né? Primeiro, financeiramente falando, né? Você não ia desperdiçar um salário de 100 mil, 150, 200 mil, para começar, né? E aí, hoje você tem muitos profissionais na área que te auxiliam, empresários,
você tem patrocínio, direito de imagem, então hoje tem muitas coisas, né? E na época eu não tinha nada, então eu jogava... Mas naquela época tinha jogadores que tinham muito sucesso. Estou aqui te apertando agora, Não. Porque tem um monte de gente que pode estar em casa falando assim, tá bom, mas tanta gente ganha dinheiro. É claro que em tudo na vida tem muito mais gente que não ganha dinheiro como ganha dinheiro, não é isso? Nós temos uma porcentagem pequena de empresários que são muito, muito bem-sucedidos. Nós temos uma porcentagem pequena de médicos que são os tops, que ganham muito, muito. E no esporte também, não é diferente. Em todos. Nós temos uma porcentagem pequena de atores que são os de maior sucesso. Isso é natural, né? Mas eu coloco o seguinte, será que essa falta de... Porque a gente fala aqui da escolha da profissão também no nosso programa. Essa dúvida que você tinha de ter sido escolhido pelo futebol, mas não ter escolhido o futebol, talvez não tenha sido isso também? Com certeza, com certeza. Mas falando em salário, né? Outro dia eu estava comentando, a gente estava comentando numa roda de amigos, que o futebol ganha muito quem está em grandes clubes ou chega à seleção brasileira. O resto são assalariados da bola. 95% dos jogadores, quando recebem, ganham entre R$1.000 e R$2.000 por mês. Os que jogam na segunda divisão, terceira, em clubes pequenos, em outros estados. É uma diferença muito grande. Muito grande. Então a gente tem aquela ilusão, falsa ilusão que eu vou jogar futebol, vou ficar rico. Nós tivemos uma vida inteira com escola de futebol, depois que eu parei de jogar. Então a gente tinha um contato direto com os pais. A maioria dos pais queriam se realizar na figura do filho, né, achando que o filho ia ser um grande jogador, e existe uma frustração muito grande, né, porque o funil, né, quando você está na categoria de base, sub-15, 17, 20, você se destaca, mas quando vai chegando lá em cima do profissional, poucos ficam, entendeu? Então isso daí frustra muita gente, né, muitos pais, muita família, então é uma coisa a se pensar. E nós vamos daqui a pouquinho, gente, mostrar também o que eles estão fazendo hoje, né? O que o esporte ajudou. E eu quero falar um pouquinho agora com o Rogério. Rogério está aí com a camisa da Rio 2016. Que orgulho, né? Que orgulho. E aí, Rogério? Está indo para o Rio, é aí mesmo? É mesmo? O que você vai fazer lá? Vou trabalhar como oficial de competição. Então vou estar dentro do tatame direto com todos os atletas do mundo, graças a um curso que eu fiz durante 2 anos, que foi a ABT, Academia Brasileira de Treinadores, no Rio de Janeiro. Então a expectativa é grande. Então a tua vida também começou no esporte bem cedinho, né? No teu caso foi mais cedinho do que o deles, né? Bem cedinho. Minha família é de Batatais, eu incentivado pela minha mãe, porque era um garoto muito peralta, muito arteiro, e ela me incentivou ao esporte, ao judô, aos 4 anos. Fiz judô a vida toda, já estou com 40, são 36 anos em cima do tatame. Não tive uma carreira brilhante como atleta, encerrei ela precocemente, porque aos 15 anos eu precisava de uma bolsa de estudos em Ribeirão Preto, consegui uma bolsa de estudos, e em troca dessa bolsa de estudos eu comecei a ministrar aulas de judô. Era uma criança dando aula para outras crianças. Quantos anos você tinha? 15 anos. 15 anos. E comecei a dar aula para crianças com 4 anos, 5 anos, 9 anos, e me encantei pelo magistério na arte de ensinar o judô. Então, na verdade, aí você acabou deixando a sua carreira. Sim, sim. Para me dedicar à formação de grandes atletas. Essa foi uma escolha? Sim. Essa foi uma escolha. Que interessante. Com certeza. E aí, de lá para cá, você vem dando aula de judô? Desde os 15 anos, na mesma instituição, formando atletas, viajando um bom pedaço aí desse mundão e descobrindo talentos, né? A gente tem um projeto hoje voltado à detecção, seleção e promoção de talentos esportivos dentro do judô. Tá, legal. Vamos falar disso até para perceber quem é, né? Para evitar isso que você falou aqui, dos pais, às vezes, depositarem, né, uma expectativa tremenda. Mas você falar para a gente as características que a gente já pode perceber desde cedo naquelas pessoas que podem virar muito bons depois. Vamos falar daqui a pouquinho, tá? Tá bem. Depois dos comerciais, a gente já volta.
Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar em palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. E nós voltamos ao programa de hoje aqui contando como é que o esporte pode contribuir com o nosso dia a dia fora dele, não é isso? O que a prática do esporte e também a disciplina do esporte pode nos ajudar na nossa vida, tá? E a gente estava falando aqui, quando eu estava terminando o primeiro bloco, com o Rogério Quintela, que é um professor de judô, não é isso? Há quantos anos? 25 anos. Há 25 anos. E você vem aí descobrindo talentos e formando também muitas pessoas, né? Até para que os pais, no bloco anterior, o Eduardo estava dizendo que cria-se uma expectativa muito grande, eu acho que em todos os sentidos, né? Os pais estão sempre criando expectativa com relação aos filhos, né? Ai, porque quando o filho é muito bonito, a filha fala vai ser modelo, vai ser atriz, não é assim? Ai, vai ser jogador de futebol, vai ser não sei o quê, né? E aí? Para você até ajudar os pais que possam estar nos assistindo, quais características você já percebe desde pequenininhos, se aquela pessoa leva jeito ou não leva jeito, se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? Olha, eu costumo dizer a todos os pais dos meus alunos, né, que para se formar um grande atleta são necessários 3 pontos muito importantes. O primeiro é o cidadão, é aquilo que nos faz estar lá, que é a criança. Ela tem que ter aptidão e gostar muito daquilo que faz. Ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas e ela tem que estar disposta, né, a abrir mão dos seus finais de semana. Então esse é o primeiro ponto desse nosso tripé. O segundo ponto desse pilar é a família, principalmente quando a gente está falando de criança. Sem o apoio dos pais, né, que precisam investir tempo, que precisam investir dinheiro, que precisam investir numa alimentação saudável, que precisam investir em estudo, né, porque a criança, para ser um bom atleta, na grande maioria das vezes ela precisa ser um bom estudante, né, porque ele vai precisar treinar muito. Se ele precisa treinar muito, ele tem menos tempo, então ele precisa ter uma boa administração do tempo. Então a família é fundamental. E o terceiro ponto importante, a criança querendo, tendo o apoio da família, é uma equipe técnica competente, uma equipe multidisciplinar competente para fazer com que essa criança, que esse jovem, se transforme num grande atleta. Tá. Mas e quando a criança gosta, a criança tem tudo isso aí, tá? A criança até se predispõe a isso, a família quer ajudar, a equipe técnica tá lá, mas a pessoa não leva jeito para aquilo. Ela quer, mas ela não leva jeito. É a mesma coisa, eu quero ser ginasta olímpica, tá bom? Mas eu tenho medo de altura na hora de girar naquilo lá, não é? Eu não tenho aquela maleabilidade. E aí? Não tem outras características que você pode falar, olha, mãe e pai, eu sei que vocês vão ajudar, eu sei que ele quer muito, mas ele não leva jeito. Olha, quais características você consegue perceber? Olha, nós temos que entender um fator que eu acho que é muito importante nisso que você acabou de dizer. O esporte é para todos. O esporte de alto rendimento é para poucos. Né? Então, hoje a gente fala muito da família, né, dos pais, e que na grande maioria das vezes, uma família desestruturada, né,
ela muito mais atrapalha do que contribui na formação dessa criança, né? Hoje a gente percebe os pais projetando nos seus filhos aquilo que eles gostariam de ter sido no passado. E a criança de 8, 9, 10, 12, 13 anos não tem estrutura emocional para tanta cobrança, né? As características físicas, as características emocionais são variadas, né? Mas eu falo assim, o apoio da família é fundamental. E o esporte é para todos, mas o esporte de alto rendimento é para poucas pessoas. Mas olha, dá para produzir, ele tá colocando ali, mas dá para produzir, vamos supor que tem essa estrutura e a pessoa não é muito boa, mas ela consegue produzir se ela se dedicar? Um grande certeza. atleta? Tem exemplos no futebol, posso falar pelo futebol, né? Tem jogadores com uma qualidade técnica mediana que foram longe demais. Por exemplo, o Cafu, que era um jogador mediano, tecnicamente falando, mas ele tinha uma força de vontade, uma dedicação, uma determinação acima da média, né? Que conseguia ir E lá. ele conseguiu ir muito longe. Eu acho que é um exemplo. O que vocês estão fazendo hoje? A Camila disse que tem uma loja de roupas. Isso. Não é isso? Você ocupa hoje o teu tempo, não deu para continuar, você teve uma lesão, senão teria continuado. Eu parei em 2009, no finalzinho de 2009, até nós estávamos na Colômbia disputando uma etapa da Copa do Mundo e ali eu travei e de uma das vezes assim piores, aí voltamos para o Brasil, fomos atrás de mais alguns tratamentos porque a gente já sabia que existia uma lesão, né, na coluna, uma hérnia. E eu fui numa última tentativa atrás de um neurocirurgião e ele foi aquele que me jogou um balde de água fria e falou: como você tem idade para ser a minha filha, eu vou dizer o que eu diria para ela. Pare enquanto é tempo, enquanto isso não venha piorar. Eu acho que você consegue fazer outras coisas, mas isso não é mais o indicado para você continuar. E aí saímos dali um tanto frustrados, mas eu saí dali muito decidida que eu achava que realmente estava chegando o momento de parar. E como eu tinha essa segunda opção, que eu já sempre atrelei as duas coisas, eu consegui seguir nessa loja, que é uma loja da família. Hoje nós temos aqui em Ribeirão ela já há 34 anos, então ela é mais velha do que eu hoje tenho 33. Eu me formei em hotelaria também, não me formei nem em moda, nem em administração, nem em educação física, mas dentro da minha formação eu tive muitas matérias relacionadas à gestão, administração, e resolvi assumir em 100% a loja da família, e isso é o que ocupa meu tempo hoje, 24 Não pode mais horas. andar de bicicleta? Posso. Como lazer, a passeio, não por muito tempo. Hoje com uma bicicleta diferente da de competição, uma bicicleta mais alta, que tem um conforto maior do que a bike que a gente usa para competição, que ela te coloca numa posição, para o meu problema, não muito saudável. Não tem condições. Eduardo, e você? Bom, Depois que você deixou o futebol, aí a história... foi fazer medicina? Não. Não foi fazer medicina? O que você foi fazer? Me formei em Direito, né? Prestei OAB, passei, sou advogado, mas não exerço. Mas o esporte me puxou de volta, né? E aí, depois de um tempo, nós montamos uma estrutura de entretenimento, de locação de quadras, Escola Oficial do São Paulo. E a história foi acontecendo. Aí nós fundamos o Olé Brasil, que foi um clube profissional aqui de Ribeirão Preto. E hoje a gente tem uma empresa de elaboração de projetos incentivados. Então a gente faz projetos na área do esporte, da cultura, da saúde. A gente capta recursos através de renúncia fiscal de IR, ICMS. Então a gente escreve projetos para as entidades sem fins lucrativos. E hoje é um negócio bem legal, bem interessante, porque a gente ajuda aí muitas crianças, muitos adolescentes. Fala um exemplo, projetos. tem algum projeto aí? Hoje nós temos 11 projetos que a gente faz a gestão em 13 cidades. A gente atende 3 mil crianças por mês gratuitamente. Ou seja, o Futebol, dinheiro para cuidar desses projetos não vem dos órgãos públicos diretamente? Não, na realidade é um dinheiro público, porque é uma renúncia fiscal de imposto de renda, de ICMS. Em vez de ir para o governo, vai diretamente para esses projetos. Exatamente. Aí a gente elabora projetos para entidades
E também a gente tem uma entidade, que é a Associação Pro Esporte e Cultura, que a gente faz a gestão do projeto Bom de Nota, Bom de Bola, Dança Bacana, Bola Bacana, várias denominações, mas todos voltados a atender crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas. A gente oferece esporte, dança, em contrapartida a gente cobra nota, comportamento, frequência escolar, a gente usa esporte para que eles melhorem na escola. Interessante, que interessante. E no teu caso, você falou que está jogando, tá jogando não, que está como professor. Isso. Não é? Eu continuo trabalhando há 25 anos na empresa que me acolheu, que é a Barão de Mauá, no Liceu Albert Semi, e tem um projeto hoje, que é a menina dos meus olhos, que chama Judô, um golpe de solidariedade. Há um ano eu senti a necessidade de retribuir aquilo que o judô me deu. E hoje eu atendo 350 crianças através de um projeto também de lei de incentivo. E parte dessas crianças é do Jardim Alvorada, aqui em Ribeirão Preto, são 170 crianças do Jardim Alvorada e mais 180 crianças da Casa da Criança de Cravinhos. Todas fazendo judô? Todas fazendo judô. Hoje, dessas 350 crianças, 10%, 35 delas já participam de competições oficiais, são filiadas na Federação Paulista de Judô e é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande. O que o esporte trouxe para você, te ajuda no seu dia a dia, como professor? Quais técnicas, né, você trouxe do esporte para o seu dia a dia? Olha, eu acho que todo empresário é um grande judoca. Na verdade, o esporte, né, o judô, eu costumo dizer que quando a gente vai para uma discussão de negócios, quando nós temos que fechar algumas metas, a gente vai para a reunião da mesma forma que entra para uma luta. De peito aberto, olhando nos olhos, né, pensando no impacto que aquelas decisões que serão tomadas na decisão vão levar para outras pessoas, né? Aquilo que nós chamamos hoje de fair play, é pensar no próximo, né? E nas tomadas de decisões em grandes reuniões, eu acho que é como se fosse uma luta de judô. É olhar para frente, andar para frente e resolver de peito aberto. Existe um livro muito interessante que chama O Jogo Interior do Tênis. Eu não sei se vocês já conheceram. E ele fala justamente isso, né? As técnicas que tem ali dentro num jogo de tênis, né? Porque enquanto a bolinha tá vindo ou na hora que você joga para lá, você joga pensando nisso aí. Você está numa mesa de reuniões, discutindo alguma coisa, ou decidindo alguma coisa, você precisa saber como é que o outro está pensando, como é que essa bolinha vai chegar, para você recebê-la, né, bem e poder dar o outro lance, né? Agora, você está falando do judô em si, mas o que o esporte ajuda, independente do judô? Os princípios, os valores, né? Essa inversão de valores que hoje a nossa sociedade vive, né? Que o importante é ter para ser alguém. No esporte é totalmente ao contrário. É importante ser alguém dentro do esporte para se conquistar alguma coisa. Eu acho que são esses valores que fazem toda a diferença. Primeiro hoje. Tem que ser bom. Sim, para depois você conquistar algumas coisas. Até porque se não é bom, não dura muito tempo, né? Tem algumas coisas produzidas, como a gente estava falando, mas alguns não duram tanto tempo, né? No teu caso, o que o ciclismo te ajudou hoje como empresária? Eu acho que o esporte, no geral, só tem a acrescentar para o ser humano de todas as formas. Eu acho que foco é uma coisa assim, que no meu ramo é muito importante, e isso, sem dúvidas, veio muito do esporte, que a gente, enquanto atleta, tem que ser muito focado e abrir mão de muitas coisas para a gente conseguir um bom resultado. Determinação, eu acho que muitos adjetivos aí positivos a gente acrescenta na nossa profissão, trazendo muito isso do atleta. Então, a determinação, a garra, a responsabilidade, tudo isso a gente usa muito como atleta e muito como profissional, hoje eu acho que em qualquer área. Então, eu acho que além de nos formar pessoas melhores e trazer espírito de equipe, a gente pensa num todo e nunca pensa apenas na gente, ainda mais o meu esporte, que é um esporte muito de equipe, apesar de eu sempre correr e me sair melhor nas provas individuais, a gente sempre corre em equipe, onde um ajuda o outro, e no ciclismo, às vezes, um se mata para o outro ganhar.
e ele mesmo não aparece. Então, eu acho que isso, para a nossa equipe de trabalho, é muito importante. Você acha, Eduardo, que a questão de ir até o fim? Porque, gente, atleta é uma coisa que está lá, que a gente olha assim, não vai aguentar mais, né? E ele continua. O empreendedor é isso, de acreditar, porque tem poucos empreendedores, né? Tem muita gente que está aí falando que é empreendedor, mas não é. Ele está lá o tempo inteiro lutando. Eu acho que empreendedor é sinônimo até de atleta, né? Porque é uma resiliência e ele nunca se dá por vencido, né? Ele perde um jogo, mas outro dia ele acorda cedo e está disposto a treinar e seguir em frente e a próxima batalha ele ganhar. E o empreendedor é exatamente isso, né? Ele leva muitas portas se fecham, mas ele continua, ele segue, ele acredita no sonho, né? E ele é persistente. Isso daí eu acho que vem muito do esportista. Ele acha que ele vai sempre atrás da vitória, mesmo perdendo uma vez ou outra, mas ele está sempre de cabeça erguida, está sempre seguindo em frente. Eu acho que é uma característica do empreendedor. Ok. Nós vamos fazer agora mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Nós estamos de volta aqui com 3 atletas, né? Tem do judô, tem do ciclismo e tem do futebol. Não é isso? Nós estamos aqui com a Camila, com o Eduardo e com o Rogério, que estão nos falando sobre a importância do esporte para a nossa vida, né? No dia a dia. Vamos falar aqui, Rogério, você tem algum exemplo para dar para a gente de pessoa que você tenha treinado ou de alguém que tenha conseguido pelo esporte sucesso também em outras áreas da vida? Muitos alunos, né, que se identificaram com a modalidade, se identificaram com o judô ou com outros esportes, né? A exemplo, um atleta chamado Thiago Bastos, que juntos nós tivemos a oportunidade de conhecer 11 países,
Hoje esse garoto, quando ele estava com 17, 18 anos, eu falei, Thiago, agora é hora de nós pensarmos nos Jogos Olímpicos, em um campeonato mundial. Ele conquistou 3 vezes o campeonato pan-americano, bicampeão sul-americano, e assim, é impossível falar da minha carreira sem falar dele, né? Esse garoto morou 2 anos agora na Austrália, esteve durante 60 dias fazendo uma pós-graduação no Japão. Ele não está mais no esporte. Não está mais no esporte. Mas hoje é um engenheiro de muito sucesso. bem sucedido e que tem corrido o mundo aí, e é um garoto que a gente tem um orgulho muito grande de falar sobre ele. Você acredita que se ele não tivesse tido os ensinamentos do esporte, ele não teria conseguido ter o sucesso que ele teve na vida profissional dele? Acredito isso piamente, e ele é a testemunha ocular disso, porque ele fala em todas as entrevistas, em todas as oportunidades que ele tem, das possibilidades e das oportunidades que o esporte projetou na vida dele. No teu caso, Eduardo? Fazendo comparando com o Rogério também, dos nossos projetos sociais, saíram alguns meninos de destaque, né? Eu me lembro, não me recordo o nome, mas o menino que começou fazendo o projeto Bom de Nota, Bom de Bola, isso há uns 10 anos atrás, ele passou, do futebol ele passou a fazer o Bom de Nota, Bom de Dança, passou a dançar balé. Um menino de uma escola pública de Ribeirão Preto, hoje ele dança em vários países do mundo, ele é profissional, ele vive do balé. E também do futebol, saiu do nosso projeto com 9 anos de idade, o Jimenez, hoje está com 21 anos, é titular da lateral direita do Chapecoense, né, jogando no Campeonato Brasileiro, está super bem, é casado, tem uma filhinha, é um menino, um exemplo, né, dentro e fora de campo. Então a gente consegue perceber que o esporte é um instrumento de mudança, né? E as pessoas conseguem dar um passo muito grande quando elas se dedicam dentro do esporte. Interessante que vocês estão colocando. Você falou muito legal agora. O esporte é um instrumento de mudança, né? Acho que eu tenho, estava falando no intervalo aqui, né, um exemplo próprio, né, de sempre fugir um pouco de qualquer esporte, né? A minha praia sempre foram as palavras, né, a comunicação, e eu fugia do esporte, né? Sem perceber que o esporte não é só para a saúde que ele é importante, né? Mas para a vida da gente como um todo. E a partir do momento que eu comecei a praticar mais vezes, e hoje eu gosto da bicicleta, não vou muito longe ainda, mas eu consigo fazer um pouquinho, eu consegui perceber que a minha disciplina, enquanto profissional, melhorou. Eu acho que isso vocês percebem, eu acho que é uma dica, né? Um depoimento aqui meu, não sou atleta, mas vocês percebem isso na vida das pessoas que fazem mais esporte? Nos empresários, é mais fácil ter empresários, é claro que tem empresários de muito sucesso que não fazem nenhum esporte, né? Mas aqueles que na verdade conseguem tirar um tempo para isso, eles têm chance de terem mais sucesso? Vocês percebem isso? Com certeza, com certeza. Eu percebo isso claramente. Eu acho que o esporte, acima de tudo, também é saúde, né? A pessoa que faz esporte, ela tem uma saúde melhor, ela trabalha mais, ela acorda melhor, mais disposta. E é difícil você associar esporte com bebida, com cigarro. Então, a pessoa que faz esporte, geralmente ela tem uma vida mais tranquila com relação à bebida, a dormir tarde, se alimenta melhor. Se alimenta melhor. Então, acaba o grupo de amigos também, são pessoas que também pensam dessa forma, ou que apreciam o esporte, né? Agora, dica de vocês, para aquelas pessoas, né, que realmente são reticentes ao esporte, que têm muita dificuldade de praticar. Vocês só não podem falar uma coisa que falavam sempre comigo. Procura uma coisa que você goste, não é? E às vezes a gente realmente não gosta de nada, né? Eu acho que não gosta de nada, né? Qual a dica que vocês dão para aquelas pessoas que estão aí e que precisam começar a fazer uma coisa? Hoje eu faço bicicleta e faço pilates. Não vivo sem pilates. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos estar dando dicas aqui de você usar o pilates no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, que é importante. Resolveu a minha coluna, sabia, Camila? Foi muito importante o pilates para mim. Então, o que vocês falam do esporte para as pessoas que têm aquela dificuldade ainda de encarar ou de absorver essa importância? Eu acho que o esporte, ele te leva ao desafio.
Pessoa que começa a fazer esporte, ela se sente desafiada. Mas como começar, Eduardo? Caminhando, passeando. Curtindo a família. Vou andar meia hora com a minha esposa à noite. Buscando entendeu? unir o esporte, de repente, a um momento de família, ou trazer o esporte como um lazer e não como uma obrigação e como uma saúde. Camila, é emblemático, porque você falou que começou mesmo com a bicicleta Aos 20 anos. aos 20 anos, né? Quer dizer, Super antes disso, você não... Eu pratiquei outros esportes na escola, joguei vôlei, nadei. Na verdade, eu sempre tive um quê com o esporte, porque eu sempre pratiquei e tentei vários. E também não tinha me encontrado em nenhum. Então, acho que por isso cheguei tarde na bike. E acredito que se eu tivesse chego antes, sem dúvida eu teria desfrutado mais. Mas o que foi que mudou essa chave aí pra você passar realmente a ver isso como uma coisa importante na sua vida? Foi o namorado? Na época? Eu tenho que dar esses créditos a ele, porque eu estava na faculdade, estava vivendo aquela coisa da faculdade, de festa, de noitada, de tomar uma cerveja. Na época eu tinha um hábito horrível de fumar, então, sem dúvida, ele foi a ferramenta mais importante, porque além de ter me incentivado muito, sempre pegou muito no meu pé, porque ele sempre teve o esporte como coração. Tá. Usa o esporte hoje como profissão. Mas o Eduardo deu uma dica aqui de que aquela pessoa que não gosta de fazer nada, não é? Começa pelo menos caminhando. Vou caminhar, Meia hora. chama a esposa, ou chama... Aí que tá, né? Não é isso, Rogério? A importância Foi da isso que eu família. quis dizer, A importância da família, família, né? Então, se um não vai, o outro chama e vamos que vamos. A sua dica qual é? Ir na ciclofaixa de lazer. No Olha caso que da coisa bicicleta, é uma maravilhosa. coisa para se fazer. Vai aos domingos. Seria tão bom, né? Aproveita que se Ribeirão o dia. tivesse mais espaços, né? Para que realmente tivesse condições. Nós vemos várias cidades do tamanho da nossa, até menores, com uma estrutura muito maior, né? Eu fico de divulgar. Eu fico encantado quando eu saio à noite indo para casa, eu vou passando nos parques, às vezes eu passo no Parque Raia, agora num parque novo que tem ao lado do Ribeirão Shopping, lotado de gente caminhando, correndo. Então, isso há 10, 15 anos atrás, você não via uma pessoa na rua Larga a caminhando. televisão, não é? É sensacional. E vai fazer alguma coisa diferente, É sensacional. né? Você dorme melhor, você se alimenta melhor. E você rende mais no Faz seu a trabalho, diferença. com certeza. Então, Você- e libera, né, gente? Libera as endorfinas, não é isso? Com certeza. Estreita o seu relacionamento com seus filhos. Né? Eu acho que tudo tem que ter um início, tem que ter um ponto de partida. Alguma coisa que lhe dê prazer. Qual que é a sua dica, então? Se a academia não lhe dá prazer, se pular na piscina sozinho para nadar não lhe dá prazer, busque isso na família. Eu acho que você buscar isso nos seus filhos pode te promover muita saúde e fazer com que você pratique alguma atividade física. E quando o filho não gosta? Não quer? A esposa. Quando está na adolescência, vamos supor que filhos adolescentes muitas vezes não querem fazer exercício físico. Mas eu acho que os filhos seguem a figura dos pais. Os pais que fazem esporte, com certeza os filhos farão. Eles podem ter um momento aí de Rebeldia. rebeldia, que não vou fazer, não quero, mas Acaba indo, né? no subconsciente dele ele tem aquele incômodo. Eu vou fazer, meu pai faz, minha mãe Quando faz. os pais têm essa iniciativa, o meio se torna mais propício para isso. Mais uma carga para nós, né? É isso, mais uma obrigação pra gente, tá vendo? A gente tem que ser exemplo, né? Em todos os sentidos. Muito obrigada, tá bom? O papo tá muito bom, mas, né? Tá passando a hora aqui. Parabéns a vocês, a você, Eduardo, a você, Camila, a você, obrigada. Rogério. Continuem aí nos inspirando e fazendo essa coisa bonita que vocês estão fazendo, tá bom? Olha, nós vamos para mais um comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, porque tem dicas de Pilates. Você sabe o que é Pilates? Muita gente confunde, acha só que é alongamento, né? Daqui a pouquinho. Não perca com a professora Flávia Almeida. Daqui a pouquinho.
Nós estamos de volta, agora aqui no nosso programa. Como a gente falou, a gente tem dicas aqui agora para você. Olha, a gente sempre fala aqui de empreendedorismo, não é isso? A gente fala sempre daqueles colaboradores que podem melhorar no seu dia a dia, dos empresários também. Falamos da importância do esporte nos blocos anteriores e agora nós queremos a sua qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. Gente, ninguém merece trabalhar, né, à frente do computador o dia todo e terminar esse dia com muita dor nas costas, né? E dor aqui também, porque as pessoas ficam assim hoje por conta do computador e por conta do celular também. E é por isso que nós trouxemos aqui a professora Flávia Almeida. Seja bem-vinda, Flávia, que é professora de Pilates, e ela vai contar um pouquinho pra gente do Pilates e dar algumas dicas interessantes para o nosso dia a dia. Flávia, conta pra gente peculiaridades do Pilates. O que tem de diferente da yoga, do alongamento? O que é o Pilates, na verdade? Então, Silvana, o Pilates ele é um condicionamento físico e mental, né? Ele trabalha o corpo de uma forma integral, né? Trabalhando a mente, melhorando a consciência corporal, a concentração, e o físico melhorando o alongamento, fortalecimento, a flexibilidade, mobilidade articular. Isso que a gente vai perdendo com o tempo. Exatamente. Né? E aí ele vai mexendo. Eu falo porque eu tenho feito Pilates e a Flávia tem muita vontade, liberdade aqui, porque a Flávia é minha professora de Pilates e foi quem tirou as minhas dores nas costas, né? Flávia, para isso também, para as pessoas que têm dor, as pessoas têm dores na lombar, dores na cervical, o que o Pilates faz para acabar com essas dores? É assim, Silvana, o Pilates tem alguns princípios, né? E um deles é o fortalecimento que a gente dá o nome no Pilates de Powerhouse, que é a casa de força, que seria a nossa musculatura abdominal. O Pilates, diferente da musculação, de outras atividades, como você tinha me perguntado, a gente trabalha a musculatura profunda, que é uma musculatura estabilizadora, que em outras atividades ela não é atingida, entendeu? Então, a gente fortalecendo essas musculaturas estabilizadoras... Do abdômen, da cintura escapular, da cintura pélvica, enfim. Isso dá uma melhor estabilidade para a articulação, entendeu? Então, os ligamentos, os músculos, eles trabalham de uma forma biomecanicamente mais saudável, entendeu? Então, não sobrecarrega, não há essa sobrecarga que, se a gente não trabalha essa musculatura, acontece. Tem alguma contraindicação? Não. Não tem. Todo mundo pode fazer também Pilates? Todo mundo pode fazer, desde criança até idosos, né? Depende, na verdade, vamos supor que uma pessoa esteja com muitas dores ou esteja com poucas condições, tem exercícios mais simples e tem exercícios mais pesados. Exatamente. Até assim, alguns alunos, quando tem dor, falam, ai, Flávia, hoje eu não vou na aula porque eu tô com dor e tal. Eu falo, não, venha fazer a aula, que a gente pode relaxar essa musculatura que está com a tensão devido à dor, né? Que a dor gera uma tensão. Então, a gente consegue trabalhar esse músculo, relaxar ele e até melhorar a dor naquela ocasião aguda, entendeu? Tá. Agora é o seguinte, eu preciso que você passe pra gente agora algumas dicas no ambiente de trabalho, tá? Tanto as pessoas que ficam no computador, como pessoas que podem estar ficando andando, dependendo da postura, né? Certo. Qual a postura certa que a gente deve ficar e o que a gente pode fazer? Assim, no dia a dia, as pessoas que trabalham muito tempo sentada, a primeira coisa que tem que pensar é que a gente deve ficar no máximo 1 hora e dar um intervalo, depois de 1 hora muito tempo sentado, ou as pessoas que trabalham muito em pé, sentar, sabe? Sempre ter essa alternância, entendeu? Então, depois que tem essa consciência de 1 hora, aí a gente começa a trabalhar o alongamento da musculatura, o fortalecimento, a respiração. Tá? Que é um outro princípio do Pilates, a gente trabalhar a respiração para melhorar a concentração. Faz exercício e inspirando e expirando Isso, aquela junto. Respiração do Pilates, né? Expandindo a caixa torácica, aumentando o volume da caixa torácica e na hora da expiração contrair a musculatura abdominal e sugando o abdômen, murchando a barriga. Tá. O que uma pessoa pode fazer, então? Você falou de hora em hora. Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Tá lá no escritório, tá cheio de gente olhando de um lado e do outro. O que pode ser feito? Então, uma dica é assim, ir buscar o papel lá na impressora, fazer ligações telefônicas em pé, e tomar um café, ir ao toalete, dando esse intervalo de 1 em 1 hora, entendeu? Outras coisas que a gente pode usar os alongamentos, né?
os alongamentos da região cervical, alongamento de punho, né? Principalmente aquelas pessoas que digitam muito, né? Eu até trouxe umas bolinhas aí que então, você pode, você pode deixar guardado na gaveta, né? Da mesa, enfim. Aqui eu trouxe uma bolinha de tênis e uma bolinha de plástico, mas pode ser qualquer uma. Existem bolinhas específicas para isso, entendeu? Mas a gente pode colocar sobre a mesa, fazer massagem na musculatura tanto flexora de punho e dedos, como também a gente pode fazer que é uma das musculaturas mais exigidas na hora que a gente faz digitação, é a musculatura extensora. Então a gente faz toda uma massagem, deixa essa bolinha na mesa do escritório, dá aquela pausa, faz aquela massagem, entendeu? Nessa região aqui do epicôndilo, que é uma região muito sobrecarregada e que a maioria das pessoas que digitam tem essa queixa, entendeu? E a gente pode fazer os alongamentos, né? Sempre buscando segurar todos os dedos. Aproveitar e fazer também, segurar todos os dedos. Todos os dedos, não esquece do dedão, do polegar. Tá vendo? Isso. Falha, ó. Aí, ó, da outra mão, isso. E sempre é importante, Silvana, a gente segurar de 10 a 20 segundinhos, tá? Não fazer rápido demais, fazer os extensores também, todos esses... Tá. E aí, esticando aqui. Isso, não esquece do polegar. Ai, olha bem. Tá vendo? Olha, você não vai esquecer também. Isso. Tá. Agora, posição, Flávia. Essa Ótimo. Posição aqui de Bom, perna cruzada não é recomendável. Não é recomendável, principalmente quando você vai ficar muito tempo nessa posição. Né? As pessoas que trabalham em escritório e tal. O ideal é sentar numa cadeira que te proporcione uma angulação de 90 graus no joelho, tá? Então, a cadeira, que nem no seu caso, está um pouquinho alta. A cadeira está alta. Se eu não tivesse de salto, então, eu estaria com os pezinhos pendurados. Isso não pode. Até as pessoas que são mais baixinhas têm que colocar um apoio. Porque, às vezes, a própria cadeira não tem essa possibilidade de regular a altura, entendeu? Só que aí tem que regular também com a mesa, Exatamente. né? Porque a cadeira vai ficar baixa, a mesa também. Isso. A mesa, ela tem que te dar uma angulação de 90 graus do cotovelo. Tá? Então, a mesa, ela tem que ficar aqui. Nessa posição, que você fique com o cotovelo em 90 graus. Tá. Certo? Que é ergometria, não é isso? Isso, ergonometria. Ergonometria. Isso, ergonometria. E o punho tem que ficar numa posição neutra, tá? Até, eu não sei se você já observou, em locais de telemarketing, que as pessoas trabalham por muitas horas digitando, em banco e tal, eles têm um apoio de punho, para o punho ficar numa posição neutra. Então, nem pode ficar em extensão, nem flexão, tá? Então, entendi. Até para estudante, pessoas que fazem mestrado, doutorado, que ficam muito tempo na frente do computador, é importante este apoio do punho, tá? Agora, onde mais dói é aqui, né? Na região cervical. Do pescoço, né? O que a gente pode fazer sentadinho? Bom, no caso de computador, a tela do computador tem que ficar na linha dos olhos, tá? Mas aí você fica na linha dos olhos, o mouse fica aqui. Isso, exatamente. A tela do computador tem que ficar na linha dos olhos. É um grande problema dos tablets, né? Dos notebooks e tal. Porque o que acontece? Se a tela ficar para baixo, você vai ficar com uma flexão da cervical e isso vai te gerar uma tensão. Tá? Se a tela ficar muito alta, você também vai gerar uma tensão na musculatura da cervical. Então, é importante ter esse alinhamento. E tem estudos, inclusive, né, que a partir de não sei quantos minutos, a sua cabeça está pesando muitas vezes mais, né? Muitas vezes mais. É importante deixar esse alinhamento. No caso de ficar, não ter jeito, você tem que ficar mais de uma hora lá, tá fazendo um estudo, trabalhando, enfim. Você dá aquela pausa depois de uma hora e faz os alongamentos da cervical. Tá. Seria aproximar a orelha do ombro, segurar de 15 a 20 segundinhos, tá? Fazer a flexão do pescoço, segurar também, a extensão, tá? Vai para o lado esquerdo. Isso. Vai para o direito. Os dois lados. Vai para trás. A extensão e a flexão da cervical. Quantas vezes deve fazer isso? A gente pode fazer isso de 1 em 1 hora, ou sei lá, 2 vezes no período da manhã, 2 vezes no período da tarde. Mas uma vez só? 2 vezes por vez. De 2 a 3 vezes, tá? Isso já vai ter um grande alívio. Tá. Bastão. Bom, o bastão seria para trabalhar a nossa cintura escapular. Porque eu não sei se você percebe, as pessoas que ficam muito tempo sentadas têm um padrão flexor, né? Há um aumento da cifose pelo fato de você ficar meio corcunda. Exatamente. Então é uma coisa que além da bolinha dá para você ter no escritório, né? Que seria para alongar a musculatura do peitoral, tá? Então só o fato de você ficar aqui puxando os cotovelos para baixo,
você já vai estar alongando a musculatura de peitoral. Pode ser um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura, Não exatamente. tem problema. Quer experimentar? Eu quero, né? Então vai. Rachar alguma coisa aqui, né? Isso. Agora eu tô alongada, né, professora? Isso. Sempre É isso buscando os aqui. cotovelos pra frente, tá bom? Aí, exatamente. Cotovelos pra frente, Pra frente, tá. Isso já facilita você alongar essa musculatura. E quanto tempo precisaria ficar? Uns 20 segundinhos, 30. Conta até 20, parou. Tá, e quantas vezes? De 2 a 3 vezes também. 2 a 3 vezes por dia. Por dia, isso. Tá, Tá? tá. Ô, Flávia, olha, eu quero muito agradecer as suas dicas. Mais alguma dica? Você tem várias, né? Mas aí tem que ir à aula, né? Isso. Eu quero muito agradecer as suas dicas, tá bom? Prazer, Eu né? acredito que a gente está aqui tentando auxiliar você também a ter uma qualidade de vida melhor, né? Muito, muito, muito obrigada mesmo, tá bom? Cada vez mais sucesso para você também. Obrigada. E que a gente consiga que mais pessoas também percebam a importância do Pilates e da qualidade de vida. Obrigada. Olha, um abraço para você. Nós vamos ficando por aqui no nosso programa de hoje. Até semana que vem, com certeza.